você vai fazer parte das 95% de pessoas que perdem dinheiro no mercado financeiro por não saber operar. Agora, quando você sabe operar, principalmente com estratégia, você faz parte dos 5%. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e no nosso vídeo de hoje eu vou mostrar uma estratégia fácil, simples e eficiente para você copiar. É uma estratégia também utilizada, é a base da estratégia utilizada na fórmula do Swing Trade, na qual é possível ter rentabilidades aí com operações por trade em 10% de rentabilidades em cada uma dessas operações. E é um tipo de estratégia na qual você deve ter no seu repertório, é o tipo de estratégia que instituições financeiras utilizam, que grandes players no mercado utilizam. Então vou mostrar aqui a base dessa estratégia para que você consiga, de forma simples, ter lucro no mercado financeiro e o mais importante, para que futuramente você faça parte da fórmula do Swing Trade. Antes de passar para você o que é, como é feita essa estratégia, vou falar para você como que é utilizada a estratégia, o que é essa estratégia, qual a importância de uma estratégia na hora de operar. Você não deve comprar ou vender nenhum ativo, isso no mercado americano, no mercado brasileiro, no mercado de Forex, criptos, nenhum desses mercados você deve operar simplesmente por achismo, por informação, ou porque você viu story de alguém, ou porque você viu algum influencer dizendo que é para comprar ou vender, ou porque disse que aquela empresa é boa ou não. Não, você tem que operar por conta própria. Você, com a sua estratégia, tem que identificar o exato preço em que é para comprar e o exato preço em que é para vender. Sem isso, não é possível garantir nenhum retorno no mercado financeiro. Sem isso, não é possível você conseguir ter alta rentabilidade no mercado financeiro. Isso independente do mercado. Então é importante ter uma estratégia para que, baseado nessa estratégia, você também tenha um gerenciamento de risco adequado. Sem isso, realmente você não consegue ganhar dinheiro no mercado financeiro. Algumas vezes você pode ganhar sim, né? Porém, é mais pela sorte, não é pela estratégia. Uma estratégia, ela envolve a eficiência da probabilidade, né? Vamos supor que você está operando a favor dessa tendência e você compra esse ativo a favor dessa tendência de alta. A probabilidade é que esse ativo continue a subir e que você tenha alta rentabilidade, ou seja, ganha dinheiro com essa operação ao seu favor. Se o ativo está subindo e você fez a compra desse ativo, você está operando a favor da tendência, ou seja, a probabilidade está ao seu favor. E é com isso que você deve trabalhar no trade. Você deve trabalhar sempre com a probabilidade ao seu favor. E é isso que é a técnica. A técnica, ela facilita a sua operação, te deixa muito mais assertivo porque você filtra as operações em que está em tendência e filtra as melhores operações no momento exato que é para comprar ou para vender. Ou seja, a estratégia ela não está à toa ali. A estratégia ela deve ser utilizada. E quanto mais você usa uma estratégia, quanto mais você usa um setup no mercado financeiro, esse mesmo setup, usando repetidas vezes, mais fácil vai ficando com o tempo, mais alta vai ficando a probabilidade de acerto e com muito mais facilidade você compra e vende sabendo o exato preço que é para comprar e vender, ou seja, você aumenta a sua assertividade. E o melhor, pode parecer um pouquinho de loucura agora, mas você acaba agindo como um robozinho, né? E isso é bom. Né? Não estou falando que é para você operar com robô, não que isso seja ruim. Né? Se tiver um robô com uma estratégia muito assertiva, vale a pena sim. Porém, nenhum robô tem a capacidade humana de avaliar aquela situação. Né? Então você, além da sua capacidade humana de avaliar aquela situação, se é momento de comprar ou não, se você está vendo o histórico de preço no mercado através do gráfico, e quanto mais você opera com a sua estratégia, mais você fica apegado à estratégia, mais você fica como um robozinho mesmo. Ou seja, se não está na minha estratégia dizendo quando é para comprar ou quando é para vender, você não vai fazer nada. Você já fica no automático, você já passa. Ou seja, hoje os alunos da fórmula do Swing Trade, quem segue o passo a passo, sabe o exato preço de comprar ou vender. Eles, em 10 ou 15 segundos, já identificam se é o momento para comprar ou se é para vender. E pula para uma outra ação, pula para um outro ativo, se não está dizendo que é para comprar ou para vender. Eles não ficam procurando um trade. O trade aparece na tela. Eles identificam exatamente quando é para comprar ou para vender. Isso se torna um pouquinho robotizado, porém tem um fator K, que é aquela avaliação humana, né, que faz toda a diferença
em qualquer operação no mercado. E é com isso que você deve trabalhar, é isso que você deve buscar, seja você montando sua estratégia de operações ou seja você fazendo parte da fórmula do swing trade e trabalhar ela incansavelmente. Então, com isso, o trade vai ficando muito mais fácil. Dizem por aí, através de um livro, se eu não me engano, que você precisa de 10.000 horas para você ser especialista, você ser eficiente, você ser assertivo naquilo que faz, você ser a referência naquilo que faz. E com a estratégia isso não é diferente, ou seja, você repetidas vezes fazendo aquilo daquela maneira, identificando quando comprar, quando vender, seguindo a tendência, operando com stop abaixo de uma estrutura, sempre repetidas vezes, você se torna especialista naquilo, você quase que fica robotizado, só que em apenas passar o olho, você já identifica se a tendência de alta, se a tendência de baixa, se o mercado está esquisito, se está entrelaçado às principais médias móveis. Então tudo isso identifica para você se é o momento ou não de entrar na operação. Então quanto mais você operar a estratégia, mais eficiente você fica no mercado financeiro e com muito mais rapidez você pode alcançar aí as liberdades que você tanto busca no mercado financeiro. E vou mostrar aqui agora passo a passo do fundamento dessa estratégia que também faz parte da fórmula do swing trade. Esse é um gráfico típico no mercado financeiro, ou seja, tem tendência de alta, tendência de baixa, candles com tendência de alta, com demanda compradora, demanda vendedora. Então é o típico gráfico, você encontra o gráfico em qualquer ativo no mercado financeiro e principalmente os que possuem liquidez. Esses gráficos que possuem liquidez, ou seja, acabam representando até muita volatilidade, são fáceis de identificar as tendências, né? Muitas vezes são fáceis de identificar a tendência, como por exemplo, principalmente, né, quando está aqui, ó, com esse Szinho aqui, que representa que o ativo está no gráfico semanal. O gráfico semanal diz para o trader a tendência de alta e tendência de baixa com muito mais facilidade. Por que eu fico repetindo toda hora a tendência? Porque é a primeira coisa a se fazer antes de operar no mercado financeiro. Se você não está identificando nenhuma tendência, não se faz nada, né? Isso é muito importante. Então, aqui é possível identificar que o preço está em uma tendência de alta nessas semanas aqui consecutivas, correto? Se está nessa tendência de alta nessas semanas consecutivas, eu posso procurar o melhor ponto para comprar o ativo, né? Porém, eu tenho que ter ferramentas para me auxiliar na melhor tomada de decisão. Uma dessas ferramentas é a média móvel de 20 períodos. Algumas pessoas utilizam média móvel de 50 períodos, outras utilizam média móvel de 17 períodos. Vamos começar aqui com a média móvel de 20 períodos, que faz parte da fórmula do swing trade, né? Que nós sempre utilizamos aqui. Ela é a média móvel mãe, vamos dizer assim. Ela diz a tendência com muito mais facilidade. Com essa média móvel de 20 períodos, eu consigo identificar através de uma simples leitura que o ativo está em uma posição para efetuar a compra. Por que isso? Porque o preço do ativo, o gráfico, o preço aqui, ó, preço do ativo, o gráfico representa o preço do ativo, está acima da média móvel, né? Se está acima da média móvel, ou seja, ponto positivo para procurar o melhor momento para comprar, já é um filtro a mais. Um outro movimento clássico dizendo se é para comprar ou para vender. Quando o preço do ativo faz esse movimento de impulsão, retração e impulsão, isso daqui também já diz para a gente se é o melhor momento para comprar ou vender. Por quê? O preço do ativo, quando faz esse simples movimento de impulsão, retração e impulsão, é um movimento de força no mercado financeiro. É um movimento que está dizendo que grandes instituições, grandes players estão operando a favor da tendência, que é uma operação de compra, né? Você vai efetuar a compra, você vai operar a favor desses big players, você vai operar a favor de grandes instituições, você não nada contra a maré. Tubarão tá indo, você tá ali, indo do ladinho dele, né? É assim que você tem que fazer, andar com os tubarões. Não é procurar enfrentar o tubarão, você vai perder. Vamos supor que aqui o preço do ativo está subindo, você quer efetuar uma operação de venda, né? Você partir daqui quer vender, sendo que tá todo mundo aqui comprando, compra, compra, compra. E só você aqui pequenininho vendendo. Vai perder dinheiro no mercado financeiro. Lembra da probabilidade que eu falei? Tem que operar a favor da probabilidade. Se a probabilidade está dizendo que o preço tende a continuar subindo, você deve
efetuar a compra do ativo operando a favor da maré. Sendo que é muito importante, agora vem o pulo do gato, você observar esse movimento aqui, movimento importante, que é um topo anterior. Você olha para o lado esquerdo do gráfico e observa que é um topo anterior. Se tem um topo anterior, está dizendo que aqui representa uma resistência, ou seja, aqui apresenta uma resistência para a tendência de alta. Isso aqui indica que houve uma demanda vendedora, essa demanda vendedora não deixou o preço seguir para uma tendência de alta e com isso houve uma queda do ativo. Logo depois houve a alta novamente do ativo, ultrapassando a média móvel de 20 períodos e logo depois chegou a essa resistência. Se chegou a essa resistência, o que você como trader deve esperar fazer? Você deve esperar o rompimento da resistência. Por que o rompimento? Quando o preço do ativo ele rompe uma forte resistência ou rompe um forte suporte, né, em uma tendência de queda, está dizendo que a demanda compradora para uma resistência ou uma demanda vendedora para um suporte é grande. Então, quando ele rompe, ele diz que a força naquele momento é muito grande e que rompeu aquela barreira em que provavelmente haveria muitos vendedores ou muitos compradores em uma tendência de queda. Então, com isso, com esse rompimento, você tem mais uma certeza, além do preço da média móvel, de que o preço pode continuar subindo, correto? Então, com isso, você tem mais um filtro na operação, sendo que aqui o preço fez esse movimento aqui, ó. Aqui temos uma resistência, aqui o preço chegou na resistência novamente e logo depois aqui teve uma queda no ativo. Isso daqui é representado por um simples movimento, que é esse movimento aqui, ó. O preço subiu, logo depois caiu. O que nós devemos esperar disso aqui? Um novo repique para uma tendência de alta, ou seja, se o preço fazer esse movimento aqui para uma tendência de alta, eu efetuo a compra novamente. Eu consigo ir para um outro gráfico, que é o tempo gráfico diário, né? Se eu estou no tempo gráfico semanal, posso ir para o tempo gráfico diário. No tempo gráfico diário, eu consigo identificar muito melhor o momento que é para comprar ou vender. Então, se eu consigo identificar o melhor momento para comprar e vender, é através também do gráfico diário. O preço do ativo está buscando novamente a média móvel, que é muito comum, né? O preço sempre busca a média, isso é muito importante você saber, porque assim você evita de comprar ações baratas ou caras demais. Então, o preço buscando a média móvel, eu tenho que esperar o quê? Um próximo repique, que é o preço bater e voltar novamente. Se o preço bate e volta novamente, eu tenho formado aqui um pullback. E um pullback muito importante, que é acima da média móvel de 20 períodos. Com esse pullback acima da média móvel de 20 períodos, eu tenho mais uma certeza para uma tendência de alta, ou seja, eu aumento ainda mais a minha probabilidade de acerto e de ganhar dinheiro nessa operação, né? Voltando para o gráfico semanal, que é o nosso gráfico mãe, consigo posicionar uma compra, um rompimento do que poderia ser um próximo pullback. Ou seja, eu consigo agendar a compra e a venda na minha operação, tendo aí a liberdade de rotina, agendando as operações, enquanto eu busco a liberdade financeira. É isso que você deve fazer. Você trabalha com tempos gráficos maiores, porque assim você tem uma tomada de decisão na semana, ao contrário de algumas operações em que você tem que ter 5, 6, 7, 8 tomadas de decisões a cada hora no mercado financeiro, seja comprando ou não, seja vendendo ou não, né? Que são conhecidas aí também como operações de day trade. Day trade é ruim operar? Não, não é, mas ele tem essa peculiaridade. Ele ocupa um pouco mais de tempo, um pouco não, ele ocupa bem mais tempo de operação do que o swing trade, em que uma simples leitura eu já identifico se é hora de comprar ou vender. E isso aqui uma vez na semana já é o suficiente. No day trade não, já tem um outro tipo de operação que não é para todo mundo operar, principalmente para quem busca liberdade de rotina. Isso aqui já não é possível, né? Esse tipo de leitura que eu acabei de mostrar para você, utilizando a média móvel com o gráfico semanal, mostra para você o quão é fácil identificar a tendência e o quão é fácil filtrar as suas operações. Mas tem algumas outras estratégias, utilizando alguns outros indicadores, que também é possível identificar quando comprar e quando vender. E é uma das estratégias que eu mais gosto para quem principalmente para quem está iniciando no mercado, que é a utilização do Stop ATR. Ele indica para mim, é um setup simples e que indica quando comprar
ou não uma operação. Quando você entrar, qual é o gatilho de compra ou venda de uma operação? E inclusive ele facilita para quem está iniciando no mercado a melhor posição para colocar o stop. O stop é aquela ordem em que você diz para o mercado que é hora de parar, ou seja, o preço ali, se ele for contra você, se o ativo for contra você, a tendência do ativo for contra você, ele vai dizer, você diz para o mercado que é a hora de parar, que você tem aquele limite de perda. Então isso daí é muito importante. Se você não diz para o mercado financeiro qual o seu limite de perda, você vai fazer parte das 95% de pessoas que perdem dinheiro no mercado financeiro por não saber operar. Agora, quando você sabe operar, principalmente com estratégia, você faz parte dos 5%. Né? Arião, então quer dizer que 95% das pessoas estão erradas? Não, 95% das pessoas estão provavelmente aprendendo. E essas 95% das pessoas querem aprender muitas vezes, pelo que eu conheci de muitas pessoas, principalmente em palestras, em aulas que eu dou, que essas pessoas buscam inúmeras estratégias para operar ao mesmo tempo. E quando as pessoas buscam inúmeras estratégias para operar ao mesmo tempo, infelizmente isso daí vai, ao longo do tempo, vai acabar com o capital dela, porque ela não sabe operar. Né? Agora, quando você faz parte dos 5%, que é aquela pessoa que busca somente uma estratégia, utiliza aquele setup, segue sempre o passo a passo dele, sempre a favor da probabilidade, querendo deixar o trade a favor da probabilidade, é quase que impossível ao longo do tempo você perder dinheiro no mercado. Isso daí eu digo com propriedade. Tem meu exemplo, tem o exemplo dos alunos, tem o exemplo dos mestres do mercado financeiro na qual eu tive a oportunidade de conhecer e que todos eles dizem a mesma coisa, é unânime. Você tem que trabalhar com um tipo de estratégia que deixe o trade com a probabilidade mais alta de assertividade. Por isso que os indicadores também são muito importantes na hora de operar. Vou mostrar aqui agora um outro indicador que é muito importante, que é o Stop ATR. Esse outro indicador ele é extremamente importante. Vou colocar aqui novo indicador, você vem aqui e digita, pode colocar em pesquisar, ATR, vai aparecer aqui para você o Stop ATR. É um dos indicadores mais assertivos para quem está iniciando no mercado, inclusive tem muitos traders profissionais que trabalham em instituições que utilizam esse tipo de operação, esse tipo de indicador, para deixar mais assertiva a sua operação. Vamos colocar ele primeiro no gráfico diário. Quanto menos você reduzir o tempo gráfico, melhor. Vou tirar aqui a média móvel para não atrapalhar a nossa leitura. Com esse Stop ATR, só com ele já é excelente para você estar operando, principalmente se você estiver iniciando no mercado. No Stop ATR, ele possui quase que o mesmo cálculo de uma média móvel. Tem uma aula aqui muito mais aprofundada sobre o Stop ATR, vale a pena a leitura, está lá na seção de indicadores aqui no canal. Mas vou mostrar aqui essa estratégia de uma forma mais direta para você. Que o importante é que você agora aprenda essa estratégia. Como as demais estratégias que eu vou mostrar para você na fórmula da alta renda, que é agora no dia 26 de outubro. Não perca essa oportunidade, é aula totalmente gratuita e online para você. Basta se inscrever no YouTube ou aqui no Instagram, que já vai estar aparecendo para você o link de inscrição. Tá? E se você já está participando, isso aqui, essa aula que serve como um aquecimento para a fórmula da alta renda. Então não perca isso, assista essa aula completa. Quando chegar lá na frente, nesse dia, vai fazer muito sentido para você. O Stop ATR, ele tem essa barra superior vermelha, essa média móvel, vamos dizer assim, superior vermelha, funcionando como uma escadinha, e essa média móvel superior abaixo do preço do ativo, abaixo do gráfico, funcionando também como uma escadinha. Quando há o cruzamento, ou seja, quando há esse movimento aqui, esse simples movimento em que o preço do ativo ele rompe a média superior e mantendo isso daqui como base, e ele continua para sua tendência de alta, ou seja, fazendo topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores, demonstra para gente que é o momento para comprar o ativo, ou seja, ele está me dando um ponto de compra através de uma simples média, através de um simples indicador. E o melhor de tudo, enquanto o preço do ativo está subindo, esse tipo de indicador ele me dá o stop. O stop geralmente fica abaixo dessas estruturas, abaixo do degrau dessas escadinhas. Então você já tem um ponto de entrada e um ponto de stop nesse tipo de operação. Aqui eu tenho mais um cruzamento e logo depois uma forte tendência para alta. Ou seja, você consegue de uma forma simples ter alta rentabilidade, aqui é o 17%, aqui
24%. Arion, não tem perda? Tem. Por exemplo, aqui é um sinal. Porém, você tem um stop aqui programado. Ou seja, 24% mais 17% dá mais de 40% de ganho, enquanto você tem uma perda mínima. E essa perda mínima, você efetuando a compra aqui com o stop aqui, 6%, ou seja, você ganhou mais de 30% em duas operações. Quando dá uma perda, sua perda é pequenininha. Então é por isso que você utiliza o stop em todas as operações. O stop, ele limita a sua perda, e quando você utiliza um indicador ao seu favor, quando você utiliza um indicador em que te dá alta rentabilidade, faz com que você ganhe muito dinheiro com um risco pequeno. Então é por isso que você deve utilizar esses tipos de indicadores, né? Utilizar o gráfico puro é bom sim, você utiliza aí o Price Action. O Price Action é uma leitura simples do gráfico em que você identifica formas no gráfico para operar esses rompimentos ou até mesmo fundos de pullback. Porém, quando você utiliza um indicador, o indicador ele deixa o seu trade muito mais assertivo. Você trabalha com a probabilidade ao seu favor, né? E é isso que a gente sempre busca aqui no mercado financeiro. Bom, espero ter ajudado você. Não se esqueça de se inscrever na Fórmula da Alta Renda, agora dia 26. E eu te aguardo no próximo vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal para você não perder mais nenhuma aula aqui nesse canal. Te vejo na próxima.